Todo homem deve fazer isso. Eu sonho em ser pai. Se tu sonha também, fica até o final desse vídeo, porque tem coisas muito importantes que eu preciso falar para ti. Hoje, na nossa sociedade moderna, nós temos meio que uma epidemia acontecendo entre os homens, uma epidemia de fraqueza. Hoje, a maioria dos homens são homens fracos que não desenvolveram sua masculinidade, sua energia masculina e acabaram exercendo muita energia feminina porque não aprenderam a ser homens e eles não sabem como ser honestos, virtuosos, provedores, protetores e tudo que um homem deveria ser de bom. E isso aconteceu por um motivo principal, que tem toda uma história do porquê isso veio acontecer, devido a vários acontecimentos recentes na história da humanidade, mas o principal motivo do porquê tem tantos homens fracos hoje em dia é por causa da ausência paterna. A maioria dos homens foi criados apenas por mães. Se tu olhar, é realmente assustador os dados, tanto no Brasil principalmente, mas também em várias das sociedades do Ocidente, do quanto há abandono paterno. Pais que fazem o filho, vão lá, transam com a mulher, gozam dentro, ela engravida, e ele abandona na gravidez, o famoso vai comprar cigarro, ou ele só engravida e nem fica sabendo que é pai, vai embora, porque a promiscuidade e o sexo liberal é tão comum hoje em dia, ou ele simplesmente realmente tem o filho e depois abandona, ou pior, ele acaba descobrindo que, apesar das paixões do momento, aquela mulher que parecia maravilhosa, ela não presta e ele mesmo não era de uma índole tão decente. E eles acabam se separando, se divorciando com a criança pequena, e a grande maioria das vezes o governo ele favorece a mãe e a criança acaba sendo criada pela mãe e há uma grande ausência paterna na sociedade. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que se tu sonha em ser pai, por favor, não abandone seus filhos. Não deixe eles sozinhos. Essa é a primeira coisa. E aqui eu não falo só do abandono de realmente ir embora. E também eu não falo só do abandono afetivo de estar ali na família, mas não ser emocionalmente presente. Eu falo do abandono do bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Então, eu digo de verdade, de coração, tanto por mim quanto por ti e por um futuro melhor para nossa sociedade como um todo, porque é o mundo onde os nossos filhos vão viver. Não apenas não abandone a sua criança, mas, se possível, se organize o máximo possível que você puder na sua vida para poder ter condições de, no momento que você for fazer filhos, você poder, apesar do seu trabalho ou por causa do seu trabalho, ficar o mais próximo de tempo presente, fisicamente presente com os seus filhos. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que tu deve passar a maior parte do dia e a maior parte dos dias com eles. O meu pai não me abandonou, mas ele trabalhava viajando. E ele ficava 3 meses fora para ficar uma semana comigo. Então faz as contas. A cada 12 meses eu tinha um mês com meu pai. Ou seja, eu demorei 13 anos de vida para ter um ano junto do meu pai. É como se meu pai tivesse ficado fora por 12 anos. E os meus pais se separaram quando eu tinha um aninho e eu só fui voltar a conviver com meu pai com 15 para 16 anos. Então, realmente, durante 14, 15 anos da minha vida, na verdade, até hoje, com 21, eu devo ter passado no máximo 3 anos junto com meu pai, tendo 21. Então, imagina, é como se meu pai tivesse passado 18 anos longe de mim. E não foi direto, porque ele vinha me ver com frequência. Mas ele estava ausente mesmo assim, mesmo ele não me abandonando, a ausência por conta do trabalho, que estava tudo bem, ele fez o certo, porque ele precisava trabalhar para prover para a família, para poder me sustentar. Mesmo sendo certo,
ele passou longe. E eu não pude aprender a ser homem e sobre masculinidade como eu gostaria de ter aprendido. E eu me desenvolvi feminino e eu precisei, apesar da dor de ser feminino e do desejo de querer ser masculino, eu precisei enfrentar essas coisas para lutar e pesquisar, estudar e passar trabalho para descobrir como ser homem. Então, para que os teus filhos não precisem passar por isso, se organize para que tu possa ficar a maior parte do tempo possível com eles. E aí, eu vou te dar algumas opções do que tu poderia fazer. Tu poderia ou fazer algum trabalho que tu tivesse uma empresa, uma lojinha que tu pudesse levar teu filho junto. Isso seria legal. Se tu criasse uma empresa, um projeto, uma loja, que tu pudesse ter teu filho ali na volta contigo. Ou se tu, por exemplo, construísse coisas artesanais ou manuais, tivesse uma pequena fábrica de alguma coisa manual, que, por exemplo, sei lá, tu faz coisas com madeira, ou tu faz artes, artesanatos, alguma coisa que tu pudesse estar com teu filho ali na volta enquanto tu trabalha ali em casa, ou que tu trabalhe pelo digital, que aí tu pode trabalhar do computador, como programador, com marketing, com infoproduto, como eu estou me desenvolvendo para poder trabalhar com infoproduto, ou como, por exemplo, um psicólogo que atende online, um nutri que atende online, um personal que atende online, um professor que ensina online, como por exemplo eu estou me desenvolvendo para trabalhar com infoproduto, mas no momento eu sou professor de inglês particular online. Então, coisas que tu possa trabalhar de casa também são uma ótima opção, porque tu pode ficar em casa mesmo quando tu tá trabalhando, e aí tu vai estar ali na volta dos teus filhos. E é diferente, porque numa empresa, por exemplo, na empresa tu não trabalha o tempo inteiro. Eu já trabalhei ali num regime CLT, com 8 horas de trabalho, e aí eu vou ser sincero, além de não ser só 8 horas, porque é 2 horas a mais de trânsito, então já são 10 e mais pelo menos uma hora para se arrumar, então 11 horas do dia, das 16 horas que eu fico acordado, já eram usadas para o trabalho, se não mais, 12, 13 às vezes, porque tem que chegar mais cedo, embora mais tarde, porque o ônibus atrasa, blá blá blá, enfim. A maior parte desse tempo tu não tá realmente trabalhando, então olha só, uma hora eu ficava só me arrumando, e aí 2 horas eu ficava só no trânsito, já foram 3. Aí eu chegava lá no trabalho, eu tinha uma hora de almoço, que eu não podia almoçar em casa com família. Aí eu tinha 2, 3 horas ali antes do almoço, que eu pegava das 9 às 6. Então tinha 2, 3 horas antes do almoço. Ficava pelo menos uma hora ali só batendo papo antes de começar realmente a trabalhar. Aí bate a hora do almoço, já para, trabalhou uma hora e meia, duas. E aí depois demora mais uma hora ali batendo papo, né, e conversando antes de começar a pegar no tranco para trabalhar de novo. Então, na real, era feito umas 3, 4 horas de trabalho ali. Agora, se tu está trabalhando de casa, mesmo que tu trabalhe, por exemplo, numa empresa, mas home office, nesse tempo de deslocamento tu já não tem, então já é 2, 3 horas a mais com teus filhos. O almoço tu almoça com teus filhos. E essas pausinhas assim, cara, se tu consegue produzir um dia de trabalho em 4, 5 horas, tu pode passar mais horas com teu filho, tu pode dar pausas no meio do trabalho e ficar ali com teu filho, tu pode terminar mais cedo e ficar com teu filho, tu pode trabalhar mais e adiantar dias e tirar um dia inteiro só para passear, brincar com teu filho. Então, coisas que tu pode fazer para organizar a tua vida para que tu possa passar mais tempo com os seus filhos. E a última delas, é claro, é tentar enriquecer o quanto antes para tu se aposentar e não precisar mais trabalhar porque tu pode viver de renda. E a partir daí tu pode ficar em casa com os teus filhos e tu pode se dedicar só para eles, tu pode construir projetos novos ou empreender de casa, construir um negócio de casa, coisas desse tipo. Ter teus próprios projetos, hobbies ou algo do tipo. Então, essas são algumas ideias de algumas coisas que tu poderia fazer para organizar a tua vida, para quando tu for ter filhos, tu passar a maior parte do tempo com eles. E aí eu quero explicar o porquê que isso é tão importante. Porque o ambiente é a coisa mais importante do mundo para desenvolver alguém. E naquele momento que os seus filhos ainda são crianças, são bebezinho, criança ou pré-adolescente, e até durante a adolescência um pedacinho, tu lidera pelo exemplo. Tu não lidera com as tuas falas. Tu não lidera com o que tu fala. Tu lidera com o que tu faz. Eles te imitam. Tu é o super-herói deles e tu é a pessoa que eles mais admiram no mundo. Então aquilo que tu fizer é o que eles vão fazer.
E por isso, eu quero dizer que tu deve aproveitar para se organizar para poder ficar o máximo de tempo possível com eles. E além disso, o objetivo desse vídeo é para te dizer isso. Seja uma pessoa, seja um homem que treina, que se alimenta saudável, que trata bem a tua mulher, que trata bem as pessoas, que controla bem os teus sentimentos. Porque os teus filhos, eles vão te ver como exemplo. E aí eles vão crescer sendo pessoas que treinam, que cuidam da saúde, que são honestas, que têm um bom controle emocional, e aí eles vão poder encarar a vida adulta, independente da profissão que eles escolherem, ou do caminho que eles escolherem de vida, eles vão poder encarar a vida adulta sabendo como é um homem respeitoso, sabendo como se deve tratar uma mulher, sabendo como é para ser uma família, sabendo o que é ser amado e respeitado, sabendo amar e respeitar. Se tu tiver as tuas virtudes desenvolvidas, o que são as virtudes? Coragem, honra, honestidade, respeito, humildade, coisas boas, sabedoria. Os teus filhos eles vão aprender pelo teu exemplo, então todo homem deve fazer isso. Todo homem deve se tornar uma pessoa com uma boa saúde física e mental, porque ele vai ser o exemplo dos teus filhos, dos seus filhos. E aí eles vão se espelhar nesse exemplo, e se tu souber fazer essas coisas, eles vão crescer vendo tu ser assim, e eles vão aprender a ser assim. E aí tu vai preparar seres humanos saudáveis e funcionais para serem felizes na vida, independente do caminho, da profissão ou da carreira que eles escolherem. E eu quero te dizer que tu deve fazer isso o quanto antes, porque presta muita atenção. Digamos que tu fez filhos e teus filhos têm 0 anos agora, acabaram de nascer, tipo, um dia de vida, e com 20 anos eles vão embora de casa e vão casar e vão ir para a faculdade, construir carreira e viver a vida deles. A partir do momento que eles saírem de casa, quero que tu preste muita atenção nisso. Digamos que tu tem 30 anos e tu faz filho, e aí com 20 anos deles, tu vai ter 50 e eles saem de casa. A partir do momento que eles saem de casa, eles vão começar a viver a vida deles. Então, digamos que nos próximos 10 anos, eles te visitem ou vocês se visitem cerca de uma vez por mês. Uma vez por mês é bastante numa vida adulta, tá? E passem uma tarde juntos, ou tenham uma refeição juntos, que digamos seja de 3 horas. Então vocês vão se ver 12 vezes por ano, de 3 horas, vocês vão se ver 36 horas por ano. Durante 10 anos, isso vai dar umas 360 horas. Aí depois disso, esse número vai diminuir, porque vocês já não vão se ver todo mês. Vocês vão se ver 2 vezes por ano, talvez. E tu vai passar 6 horas com eles. E tu já tem 60. Então, digamos que até os teus 80, tu vai passar 6 horas por ano com eles, porque vocês se vê 2 vezes por ano apenas. Então, tu vai passar 120 horas com eles. Ou seja, depois dos 20 anos deles, vocês têm 480 horas junto. 480 horas são 20 dias. 20 dias. Ou seja, presta muita atenção nisso. Se tu ficar o dia inteiro cuidando dos teus filhos, o mesmo período que você vai ver eles, do momento que saiu do hospital pós-parto até a terceira semana de vida, é maior do que o período que você vai ver eles dos 20 anos até o dia da tua morte. As primeiras 3 semanas. Ou seja, significa que quando chegar os 20 anos deles, provavelmente 99% do tempo que vocês têm junto já passou. E eu quero que tu preste muita atenção nisso, porque 99% do tempo que tu vai passar com os teus filhos é nos primeiros 20 anos. E aí eu vou te trazer mais um raciocínio. A partir ali dos 18, vocês já não vão se ver com tanta frequência, porque talvez ele já esteja trabalhando, já esteja fazendo uma faculdade, então ele já não fica mais o dia inteiro contigo. E nem todos os dias. Então, num ano,
digamos que tu passe 6 meses com ele. Ou seja, significa que no primeiro ano de vida, tu já ficou mais tempo com teu filho do que tu vai ficar dos 18 anos para frente. Ou seja, 99% até os 20, mais 98, 97, 95% é até os 18. E aí eu quero que tu preste mais atenção. Mais ou menos ali nos 15, 14, 13 anos, digamos 13 anos, ele já vai começar a ter amigos, porque ele começa a virar adolescente. E aí, além da escola, ele começa a sair com os amigos e dormir fora, ir pra festa, pra rolê, ou nem que seja pra festa, pra rolê, que tu seja um pai mais pra frente, mais evoluído, e sejam só esportes, clube, uma coisa de igreja, algo assim. Ele já vai começar a passar mais tempo com os iguais dele, com os adolescentes, do que contigo. Então, significa que mais ou menos até os 12 anos é 90% do tempo que tu tem com a criança. E digamos que ela entra na escola ali nos 7. Não, 90 não. Uns 85%. Digamos que ela entra na escola ali nos 7 anos, mais ou menos. E aí ela começa a passar mais tempo fora de casa. Ou seja, digamos que uns 65% de todo o tempo que tu vai passar com os teus filhos ao longo da tua vida inteira é do nascimento aos 7 anos. Ou seja, os primeiros anos de vida são os mais importantes. Porque o tempo que tu vai passar com os teus filhos, ele vai diminuindo cada vez mais. Mais da metade do tempo que tu tem com eles é até os 5 anos. Por incrível que pareça. É até os 5 anos. Ou seja, naquele momento que é um bebezinho, que é uma criancinha que está se desenvolvendo, que está aprendendo a caminhar, a falar, que começa a fazer pergunta, que quer brincar toda hora, que tem energia infinita, é o momento mais importante para tu estar junto com ele. Então, por favor, se tu é um homem e tu sonha em ser pai, se organiza muito bem para que na tua vida tu possa estar trabalhando de casa ou não precisando trabalhar nos primeiros 5 anos dos teus filhos. Porque isso é quase 70% de todo o tempo que tu vai ter junto deles. Porque depois disso eles entram para a escolinha, e aí eles viram adolescentes, eles começam a sair, não ficar mais em casa, e aí eles começam a trabalhar e fazer faculdade, e depois eles casam e vão embora. E aí tu só vai ver eles uma vez por mês, algumas horas por mês, uma vez por ano. Cara, se tu vai passar, sei lá, 8.000 dias junto com teu filho, tu prestou atenção que dos 20 anos pra frente, só sobraram 20 dias? 20. Então, dos 8.000, significa que 7.980 são antes dos 20. Ou seja, aqueles primeiros 5 anos, aqueles primeiros 3.000 dias que tu vai passar com teu filho, cara, é a maior parte do tempo que tu vai passar com teu filho. Nem sei se dá 8.000, deve dar menos até. Deixa eu ver, digamos que tu passe 15 anos de tempo útil com teu filho, isso vai dar 6.000. 6.000 dias, por aí. Cara, os primeiros 3.000 é mais da metade. E eles acontecem ali até os 9, 8 anos, cara. Então, os primeiros anos dos teus filhos são os mais importantes, porque a maior parte do tempo que tu vai passar com eles é no começo. Depois vocês vão passar cada vez menos tempo juntos, e a maior quantidade de horas que tu tem com eles é no começo e não é no final. Então, tu tem que se organizar tanto para passar o máximo de tempo possível com eles, quanto tu precisa se organizar para se desenvolver, cuidar da tua saúde, para eles crescerem vendo um pai que cuida bem da sua saúde, que se alimenta bem, que treina, que respeita a mulher, que honra a mulher, que honra a Deus, que é virtuoso, é corajoso, é inteligente, é educado, é humilde, é paciente, é caridoso. Eles têm que crescer vendo tudo isso. Uma pessoa que controla suas emoções, que encara o medo, que não sofre. Eles têm que aprender com o teu exemplo, porque tu é o super-herói deles, o quanto há tempo. Então, todo homem deveria fazer isso.
Então, eu anotei aqui no meu caderninho de roteiros as 5 coisas práticas que tu deveria fazer para ser um bom pai, nesse quesito de tudo isso que eu falei. A primeira é tentar passar com eles o máximo de tempo possível, que foi o assunto principal que eu abordei até aqui. A segunda é cure suas emoções, seus traumas e não tenha partes negativas e agressivas que você vai deixar sair para fora, porque eles não devem ver isso. E trate bem a sua mulher e eles, porque assim eles vão aprender como um homem age, como um homem trata uma mulher, como uma mulher deve ser tratada, o que é um homem de verdade e como deve ser tratada uma pessoa, porque você vai tratar eles da forma correta e assim eles vão aprender a tratar os outros. A terceira é leia livros, leia muitos livros, porque os seus filhos vão ser espelhos seus. Então, se tu se desenvolver um leitor e eles verem você lendo, eles vão crescer lendo. Se tu se ficar com eles mexendo no celular, adivinha, eles vão ser viciados em celular, viciados em rede social. Então, leia livros e faça eles verem você lendo livros, porque isso vai fazer eles criarem esse hábito e isso aqui vai tornar eles pessoas melhores no futuro. Te garanto. A quarta coisa é faça exercícios e a quinta é se alimente saudável. Essas são as 5 coisas que tu deve fazer como pai se tu sonha em ser pai, para tu criar homens saudáveis para o futuro, porque a nossa sociedade precisa e você vai ser o homem mais realizado do mundo se você conseguir fazer tudo isso. Faça isso por você e faça isso por eles. E agora eu quero te falar uma última coisa que é eu sou um cara assim. Eu sonho em ser pai e eu tô me organizando, eu tô tentando fazer isso. Tanto que eu já tô trabalhando com uma coisa online e eu tô me dedicando para trabalhar no futuro com infoprodutos para trabalhar de forma online para poder fazer isso. Eu já faço exercícios, eu já leio, eu já tô me consultando com o Nutri para me alimentar mais saudável, já estudei sobre nutrição, não fiz faculdade, estudei cursinho online, mas cara, eu tô seguindo esse caminho. E se tu quer andar com pessoas que nem eu tô criando um grupo de networking e desenvolvimento pessoal exclusivo só para homens. E se tu pensa dessa forma, tu quer isso para tua vida e tu quer andar com homens que nem eu e outros homens desse jeito para poder interagir e ter amigos dessa forma para te incentivar, te ensinar os atalhos, te ajudar a desenvolver essas coisas, a se tornar um homem melhor e evoluir em todos os aspectos da tua vida, seja empreendendo no trabalho, financeiro, investimento, saúde, exercício, religião, relacionamento, não importa. Se tu quer evoluir e tu é homem, eu te convido a entrar nesse grupo para estar junto comigo e de outros homens desse jeito. E aqui na descrição eu estou deixando um formulário para tu responder e me mostrar que tu é um homem desse jeito para ver se tu vai ser aceito no grupo ou não, beleza? Se tu quer andar com homens assim, eu recomendo muito. É um grupo no WhatsApp mesmo comigo e com outros homens assim. E eu gostaria muito que se tu pensa parecido com o que eu falei aqui nesse vídeo, que tu entrasse no grupo, porque eu quero ter homens de verdade, homens bons assim como você perto de mim, porque a gente precisa se unir, se apoiar para construir cada vez melhor juntos, para evoluir cada vez mais juntos. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.